2, 1. Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão de um dos grupos de trabalho da PASC, de um dos novos grupos de trabalho da PASC, a saber, o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes, que fazem parte da direção da PASC. Como sabem, esta nova direção da PASC, que tomou posse no dia 18 de março do corrente ano, tem apostado muito nos grupos de trabalho. Para além deste, há mais dois ativos, um coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, que tem por título e tema Democracia, Cidadania e Inclusão Social, e há ainda um terceiro, que eu próprio coordeno com o Samuel Dimas, que tem como horizonte de intervenção e de reflexão o mar, a lusofonia e as relações internacionais. Portanto, é mais uma sessão que se insere neste grupo de trabalho. Temos discutido várias temáticas no âmbito da transição climática, energética, mar e território, e temos procurado, porque é essa a grande motivação dos grupos de trabalho, por um lado, promover a interação entre as várias associações que fazem parte da PASC, mais de meia centena, e também trazer novas associações que nós não conhecíamos, que não conheciam a PASC, ou seja, alargar o nosso universo associativo e interativo. De resto, é um bom exemplo este debate. Temos connosco o Paulo Deus, que é fundador da Associação de Defesa da Tapada das Necessidades, aqui em Lisboa, que é precisamente uma das associações que, entretanto, se inscreveu, se apresentou como candidata e cuja entrada será ratificada numa Assembleia Geral que já foi convocada e que irá decorrer online no dia 21 de outubro. São cerca de uma dezena e meia de novas associações que serão votadas nessa Assembleia Geral, portanto, a PASC está em franco crescimento e, de facto, numa nova fase também de maior dinamismo, e estes grupos de trabalho bem o comprovam. Para além do Paulo Deus, que é fundador e presidente dessa associação, que eu já referi, a Associação de Defesa da Tapada, temos também connosco o Jorge Carvalho da Silva, que é também dirigente de uma associação, a Aspro Civil, que está ligado a estas áreas, talvez de uma forma mais vasta, mas que também se insere na proteção civil e também, em última instância, na preservação de espaços verdes, mas isso ver-se-á ao longo deste debate. Vamos então, estamos de resto a gravar esta sessão e esse vídeo será depois colocado nas nossas plataformas. O debate é aberto, temos connosco aqui várias pessoas. Em todo caso, ele será conduzido, como sempre, neste grupo de trabalho, pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes, e, portanto, passo a palavra à Paula. Olá, boa noite, obrigado, Jorge Carvalho da Silva e Paulo Deus. E começando agora, hoje o tema é relativamente e concerne a fruição por parte das pessoas de espaços naturais, espaços verdes, onde podem estar diretamente. Hoje está um bocadinho caído em desuso com o uso das tecnologias, de estarmos muito fechados em casa, mas nós temos muitos equipamentos, acho que se chamam assim, depois o Paulo Deus corrigir-me-á, muitos equipamentos, parques, a tapada, que já vamos falar, jardins, espaços públicos, e é importante usá-los em segurança, daí o Jorge Carvalho da Silva, usufruir deles e criar novos espaços, mantendo os que existem em bom estado, porque é importante vivermos fora de casa, num país que tem um clima onde isso se justifica plenamente, criarmos esse tipo de hábitos, porque estamos a contribuir enormemente para a sustentabilidade ambiental, para a sustentabilidade social, porque a nossa saúde precisa
também deste tipo de fruição, não só de consumo de coisas, mas consumo de ar livre e de espaços bonitos, para sermos mais felizes e estarmos mais próximos da natureza, e porque são espaços que contribuem imenso para a redução da pegada carbónica pela sua própria natureza, serem espaços naturais. E por isso é com muito gosto que eu e a Ana recebemos os dois, o Paulo Deus e o Jorge Carvalho da Silva, e começaria por pedir ao Jorge Carvalho da Silva e ao Paulo Deus que, muito sucintamente, explicassem um bocadinho as associações que representam, as entidades, as organizações, e depois eu terei algumas questões para lançar e a Ana também, para falarmos em conjunto e não ser um monólogo, nem um diálogo, mas uma conversa. Pronto, dou a palavra ao Jorge Carvalho da Silva. Olá, boa noite. Eu identifico-me primeiro, identificar-me a mim. Eu sou técnico superior de proteção civil e faço parte da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, que nasceu em 2007. Nasce logo após a criação das primeiras licenciaturas em Proteção Civil e dos estudos académicos em Proteção Civil em Portugal. Isto sempre no decorrer dos grandes incêndios de 2003, 2004 e da entrada das políticas florestais e dos gabinetes florestais, e depois da reestruturação da Autoridade Nacional de Proteção Civil e a forma de ver o território e a proteção e o socorro, e começa a haver uma necessidade de estudos académicos nesta área. Depois nasce a Chaves para o Civil, que é a Associação dos Técnicos de Segurança e Proteção Civil, e faço parte também do Sindicato Nacional de Segurança, Sindicato Nacional de Proteção Civil, no qual sou secretário-geral adjunto, e que temos a parte de técnicos de proteção civil, conservação da natureza, bombeiros e autoridade de segurança rodoviária, entre outras bases de fundamento. E hoje estarmos aqui a falar dos espaços verdes, não é dos pequenos espaços verdes, é dos grandes espaços verdes e daqueles que voltamos a falar sempre, todos os anos no verão, dos grandes incêndios, e é à volta disso que hoje vamos estar aqui a falar um bocadinho. Tentar perceber de forma é que nós, técnicos de proteção civil, podemos ajudar ou não para que estes espaços florestais, de lazer, verdes, manchas verdes de natureza, se possam conservar melhor e não arder todos os anos constantemente, como temos vindo a analisar nos últimos anos. É mais por aí. Pois, no fundo, falarmos sobre a parte da segurança desses espaços para que as pessoas possam usufruir deles e assim também terem confiança em que podem estar e devem estar nos mesmos. Paulo, agora é a sua vez. Deixa só o Paulo apresentar e depois... Sim, ok. Perfeito. Paulo. Muito boa noite. Os espaços verdes têm ganho uma importância cada vez maior e foram muito salientados pelas pessoas com a pandemia. Portanto, a Tapada das Necessidades foi extremamente valorizada nesse contexto e precisamente a partir daí conseguiu-se criar uma situação de proteção e de defesa da Tapada relativamente a um projeto que existia, que era uma concessão que implicava a descaracterização da sua raiz cultural histórica. Relembrar, portanto, que a Tapada se inicia com Dom João V e depois tem toda uma sequência com Dom Fernando II e com Dom Pedro V. Fazer ligação da Tapada à Serra de Sintra e ao êxito que é o património mundial que é hoje notável, não é? Que é todo aquele espaço de Sintra, da Pena, o Parque da Pena, tudo aquilo. Referir que aqui temos as mesmas linhas culturais, as mesmas raízes históricas, temos o Fernando II a fazer essa ligação, temos inclusive todo um trajeto de água que vem da Serra de Sintra, e que vai pelo Aqueduto e que vai abastecer um ramal, uma galeria, a Galeria das Necessidades, que depois permitia que toda aquela água fluísse pelos vários, em declive, não é? Pela gravidade,
pelos vários patamares de lagos e cascatas e sistemas que existiam, e é tudo isso que nós queremos. Infelizmente, temos que criar uma associação para defender que tudo isso volte ao passado, não é? Salientar que a natureza, sem intervenção cultural das pessoas, não era tão bonita. Tudo o que nós vemos é fruto do trabalho dos homens extraordinário. A Serra de Sintra era essencialmente granito, não é? Foi a plantação dos seres humanos, toda aquela vegetação que permitiu toda aquela beleza. A Tapada é o mesmo. Monsanto, não sei se têm noção, Monsanto também era algo granítico, algo também não era tão bonito como é hoje. Portanto, o que eu quero referir é, vamos então tentar dar continuidade àquilo que levou a um êxito Estamos a muito ouvir grande, um que foi a bocadinho. petição de defesa da Tapada. Paulo, está com Um um bocadinho mal. bocadinho de distorção de som, de vez em quando. Não sei, mas o som distorce e deixamos de o ouvir. Pois, não sei, pode ser Tá. da internet, não sei. Agora já está melhor, Paulo, está melhor. Agora já está melhor, sim. Sim. Então, pronto, para terminar, era para dizer que nós estamos a dar continuidade pela associação à defesa da Tapada, para que a Tapada volte a ser o que foi e que ainda seja melhor do que foi. E, portanto, é todo esse projeto que nós temos e que vai permitir interagir com a sociedade política e com a sociedade civil para criar algo de maravilhoso, que é uma Tapada onde as pessoas possam, de facto, ter um espaço notável de lazer, de Fruição? repouso, de usufruto, de prazer, não é? E, portanto, tem uma vista magnífica sobre o Tejo, é um espaço realmente muito bonito e tem, de facto, uma base cultural importante. Agora, só para referir o seguinte também, e para finalizar, o nosso objetivo é também tentar ver se o Estado desintegrado, com muitos níveis, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério do Ambiente, o Ministério que foi da Agricultura, que agora já não está, todos estes desfazamentos que existem, não há espírito e cultura de projeto, de integração, e espartilham a tapada, o Ministério da Defesa, com o Instituto de Defesa Nacional. Portanto, é também tentar ver se voltamos a uma integração que existia. Por exemplo, só para dar um exemplo, digamos, o espaço que era do ex-presidente Jorge Sampaio já está a ser ocupado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que é intolerável. Mas pronto, deixaria todos esses pontos para mais Sim, tarde. sim. Sim, mas é a dispersão da tutela, tem tantas tutelas que é difícil É que está mais concentrada na do Não. ambiente, não é? Não, esta tapada das necessidades não é ambiente, penso eu. Bom, eu queria dar As necessidades, o ambiente quer ser ele a controlar Pois. todo o processo da tapada. Inclusive Mas- põe em causa a existência da escola que está lá, Uhum. porque há lá um espaço, digamos, que deveria estar acessível e que está, digamos, não acessível pela existência da escola. Portanto, há todo um conjunto de problemas que têm que ser resolvidos. Depois falarei então de mais pormenores. Exatamente. Portanto, eu queria dar então só as boas-vindas então, ao Jorge Carvalho da Silva e ao Paulo Deus por estarem aqui connosco hoje a falar de um tema tão importante, que é a preservação dos espaços verdes. Nós temos alguns, nomeadamente se calhar mais em Lisboa do que no Porto, não sei se estarei errada, temos duas grandes tapadas no centro, certo? Depois já me vão Sim. dizer. Mas e trazem benefícios, como já disse, por exemplo, na altura da Covid e na altura das pandemias, traz realmente benefícios, quer a nível social, para as pessoas, para a saúde, mas também para o ambiente, não é? Para o ambiente porque as tapadas, porque no fundo as zonas urbanas necessitam daquelas zonas para respirar melhor e não enclausurar também o solo, não é? Haver mais correntes de água, etc. Portanto, é o ambiente juntamente com a necessidade de elas existirem para o bem geral da saúde. O que é que
os dois acham, em relação a Portugal, em relação a esta visão dos espaços verdes, acham que está realmente a ser bem, pelo que o Paulo disse em relação à Tapada das Necessidades, não está, não é? Portanto, ela foi foi fundada em 1742, certo? Já vem de 1742. Dom João V, não sei precisamente. Imaginemos, não é? Portanto, e realmente é, é primordial, é algo que nós temos já há muito tempo, portanto Como é necessário património, mantê-la. é património. Património, é considerada, sim, é considerada e está neste momento a ser negligenciada neste que foi, pronto, é o que nós também podemos tirar de várias conclusões que lemos. Mas estará então o governo desperto para estas situações? O que é que foi feito em relação à tapada das necessidades e o que é que para o Paulo e para o Jorge Carvalho da Silva? No nosso país, como é que estão estes espaços verdes? E qual é a sensibilidade dos nossos governantes para eles? Ana Sofia Lopes, não sei se posso falar agora já rapidamente sobre a tapada e a posição e os espaços verdes em Portugal. Relativamente à tapada, portanto, há de facto uma grande confusão na sociedade política entre a ação do governo, a ação da Câmara Municipal de Lisboa, a ação da Junta de Freguesia da Estrela. Eu, como membro da Assembleia de Freguesia da Estrela, tenho sempre defendido toda uma dinâmica, mas infelizmente o que se passa é que a Junta de Freguesia está à espera da passagem de competências da Câmara para a Junta. Este é um tema que podem debater, que é a forma como é que as câmaras têm ou não capacidade de gerir estes espaços, até que ponto é que era importante serem passados para as juntas, ou se pelo contrário haver uma gestão mista, não é? Que também cria alguma repulsa em certas pessoas, porque acham que não é possível haver essa gestão mista. A questão da tapada é realmente uma situação de impasse completo, não é? Portanto, o impasse completo genera em lagos com águas estagnadas. Reparem que nós levamos água à tapada com garrafões, porque não há água a abastecer a tapada, só há a portaria sul, a portaria norte não existe, fez uma tentativa, mas por falta de água não está a funcionar por parte da Câmara. A portaria norte é complexa, porque a portaria norte é a abertura, digamos, a todos os problemas complexos sociais que existem ali, que são os resquícios do Casal Ventoso, não é? Portanto, temos ali problemas de droga muito complexa, na Avenida de Ceuta e em todo aquele espaço. Há ali um núcleo digamos, de tráfico de droga que se manteve. É um assunto muito complexo, mas o problema é que a tapada, que está tapada precisamente com o muro, que está muito degradado, está sujeita a muitas infiltrações, nomeadamente noturnas, porque está completamente abandonada, não há segurança. Isto começa com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, pura e simplesmente a desresponsabilizar-se pela tapada. Ele exercia a vigilância com os cavalos da Guarda Nacional Republicana, não sei o quê. Tudo isso foi posto em causa. Depois houve desfazamentos entre a Câmara e a Junta de Freguesia, e depois deixou de haver as pessoas, pela Câmara não pagar, digamos, aos seguranças, deixou de haver controle da portaria norte. Para dar o exemplo de como o Estado português falha rotundamente, e não vale a pena agora estar a ver precisamente onde existem, digamos, os erros, etc., mas nós, em termos culturais, falhamos como comunidade na ligação entre sociedade civil e Estado. Nós não conseguimos preservar um espaço como a tapada, mas não é só a tapada. A tapada ajuda, está muito melhor, que estava a referir, é outra tapada extremamente importante que temos. Estes espaços são extremamente importantes para a biodiversidade dos nossos espaços. Lisboa devia ser como o arquiteto Ribeiro Teles, que eu desde pequenino tenho essa ideia, mas depois reconheci-me com o arquiteto Ribeiro Teles. Eu moro aqui na Estrela e havia aqui uma quinta que foi devastada criminosamente, desculpem o termo,
por um condomínio privado que abateu mata de árvores. Na altura, o vereador Sá Fernandes era digamos, o herói que defendia estas causas, mas depois tornou-se o vilão que nos criou problemas muito graves na Tapada. O que eu quero dizer com tudo isto é os espaços verdes são vitais, são espaços culturais, são de intervenção humana. O Jorge irá falar melhor do que eu sobre a questão fundamental da segurança e da proteção. Salientar também que nós aqui não temos propriamente, temos a biodiversidade, temos os pássaros, temos uma série de elementos importantes que fazem parte de toda a dinâmica faunística de Lisboa, etc., mas não temos ameaças que existem noutros sítios. Eu peço desculpa salientar isto. No Canadá, ainda há pouco tempo, um casal com um cão foi morto por ursos. Nós temos que ter cuidado com a natureza. A natureza é muito bonita, os animais são muito potencialmente simpáticos, mas não podemos ser ingênuos. E, portanto, nesse aspecto, não sei se o Jorge tem alguma indicação sobre alguns riscos também a esse nível, mas aqui em Portugal, quanto muito teremos lá em cima a questão dos lobos, etc., mas é um assunto que eu não controlo. Obrigada, Paulo. Pronto, agora agradeço que o Jorge agora então responda também, sendo que voltaremos depois a falar, Paulo, então no problema de gestão e de lá está, de quem é afinal o responsável e como é que isso poderia melhorar também, porque é preciso também sermos positivos e dar as nossas, fazer as nossas queixas, mas também tentar aventar soluções, até porque isto fica gravado. Sendo que já fizeram para algumas demarches em relação a isso, não é? Certo. Nós estamos sempre a lutar por isso, inclusive lutamos pelas medidas urgentes de curto prazo, Certo. Que não são feitas porque estão à espera da passagem, Já etc. falaremos. Jorge, Bom, como é que criamos espaços quando estes problemas anteriores estão resolvidos e como é que depois garantimos a segurança, seja por causa de incêndios, seja por causa destes incidentes com animais ou outros, que o Jorge saberá melhor que eu, como é que isso se faz, e já agora a mesma pergunta também, que a Ana já fez. O que é feito, o que é que deveria estar a ser feito e o que é que não se faz, e já agora os seus contributos também para a solução. Porque realmente há incêndios nesses espaços verdes, não é? E pode haver, é completamente fora do normal. Não, as pessoas às vezes é por uma questão lá está, da educação das próprias pessoas que utilizam esses espaços. Bem, mas Não, o Jorge sabe. Os espaços verdes podem também não ter aquelas características, ou não estarem preservados, ou não estarem Preparados. organizados ou planeados para que não haja incêndios e estarem abandonados, não é isso mesmo, porque estes espaços, se tivessem algumas características, com certeza que o fogo não ateava ali, não é? Não sei. Os fogos não se ateiam. Não. Os fogos não se ateiam. Quem ateia os fogos são as causas atípicas, que a gente gosta de chamar causas atípicas, mas é o ser humano. Então vamos lá. Vamos ver isto do topo para a base. Okay. Do topo para a base, e hoje que foi apresentadas as linhas estratégicas do Orçamento de Estado para o próximo ano, 2024, é bom ver, falamos de muita coisa, mas o investimento na floresta, na conservação da natureza e nestas temáticas, pouco se fala. E pouco se fala porquê? Porque nós olhamos para a floresta pelo olho do empresário que é o explorador da floresta e do espaço verde, que é rentável, que é a parte rentável, e a parte não rentável é a parte que depois fica ao abandono. E fica ao abandono porquê? Porque se olharmos da parte mais a norte, os terrenos privados verdes que fazem parte da Serra do Gerês, da Serra do Algarve, da Serra da Estrela, muitos deles são terrenos que passam por caminhos que são pedestres, por caminhos da BTT, que muita gente usa, que muita gente tem usufruto deles,
mas que ao lado desses caminhos não há uma gestão correta da floresta. O que é que nós dizemos de gestão correta do espaço verde e da floresta? Tornar aquele espaço rentável. E espaço rentável não é olhar para isto com uma questão de corte raso, como está a acontecer desde 2017 para cá, porque houve os grandes incêndios de 2017, começa a haver uma política de ataque à limpeza florestal e à limpeza dos espaços verdes, e as pessoas interpretam essa limpeza como corte raso, e estamos a desbastar a natureza a uma velocidade astronómica, pensando que estamos a proteger o meio ambiente contra os incêndios. Isto é tudo mentira, porque o espaçamento entre as árvores, o espaçamento entre as copas, nos espaços verdes, na floresta, estiverem bem limpos, bem arranjados, não há a propagação de incêndios entre copas, não há propagação de incêndios rasteiros, não há a propagação do incêndio. Mas não, nós olhamos e cortamos rasos e de repente vemos abates de árvores centenárias a galopar. E a gente tem que travar isto. Todos. Mas Todos. corte dessas peço desculpa, o corte das árvores centenárias, pensam ao cortá-las, pensam que estão a preservar e estão a limpar? Ou é... Não percebo nem a autorização do Instituto da Conservação da Natureza perante o tipo de abates que estão a ser feitos, porque não percebemos. Não percebemos que tipo de acompanhamento é que o EPNA da GNR consegue fazer ou não realmente no terreno sobre isto. Isto é muito, muito complicado de se ver. E depois o poder realmente ter as equipas de sapadores florestais, de conservação da natureza, tudo a acompanhar as limpezas de forma correta. Ter alguém que acompanhe. E só 2 segundos, para não perder aqui o raciocínio. E esta gestão tem que ser uma gestão que é sustentada, porque a limpeza do mato rasteiro vale nada para o dono do terreno. E nós defendemos que temos que limpar este mato rasteiro e torná-lo rentável, tornar esta biomassa toda que há aqui em excesso em alguma coisa, seja ela em substância orgânica, de adubos, compostagem, produção de gás, desse gás gerar uma combustão, que é uma combustão verde, não é uma combustão carbónica do ponto de vista de poluente, uma combustão verde, porque estamos a reutilizar matéria orgânica para gerar outro tipo de energia, e temos que dar alguma sustentabilidade a isto. E esta sustentabilidade tem que ser vista no âmbito, inicialmente, o Estado tem que promover políticas de centrais de biomassa para poder recolher esta biomassa, subsidiá-la de alguma forma e ao mesmo tempo torná-la gerível ao longo dos tempos. Ao fim de algum tempo ela vai começar a gerir e vai ser autossustentada, e depois começa a deixar de cada vez menos, ou vai gradualmente deixando de ser subsidiada até ao ponto de ela ser gerida por ela própria, e a criação de uma mais-valia desta limpeza. E esta limpeza, que eu digo, não é corte raso, é desbaste da copa no tamanho certo, é desbaste do mato rasteiro, e não é a matar as espécies protegidas, porque a esteva não é protegida, mas se calhar um azinheiro, um zimbro, há bocados que têm que ser defendidos em zonas específicas, porque faz parte daquele ecossistema para as espécies que lá se desenvolvem. E temos de ter algum cuidado em relação a isto. Porquê? Porque mesmo assim, chegando ao verão, ainda agora que estamos com temperaturas elevadíssimas, o risco de incêndio está muito grande. E está grande para a tapada de Mafra, como está para a tapada da Ajuda, como está para a Serra da Estrela, como está para a Serra do Caldeirão. Está igual para todos. Porquê? Porque não chove, o terreno está desidratado, as espécies estão desidratadas e estão em alta capacidade de combustão. Por isso, quando a gente olha para o todo, temos que olhar para o todo desta forma, que é: que Estado é que temos a ajudar à reestruturação da natureza, à reflorestação das zonas que foram queimadas, à reflorestação ordenada dos espaços verdes
citadinos, porque há espécies que vão morrendo e têm que ser repostas, mas não é reposta com uma árvore que vai demorar 10 anos a crescer, se for crescimento rápido, tipo meter agora não estou a lembrar o nome certo, mas há espécies que crescem muito rápido, depois vão criar problemas de outro género, mas as espécies consigam ao mesmo tempo crescer, estarem citadinas e poderem estar a ser utilizáveis. Porque nem toda a árvore é para fazer pasta de papel, nem toda a árvore é feita para dar lucro. Algumas é para dar oxigênio. E temos que gerir o espaço, a agricultura, a floresta, tudo isto com alguma coisa. E neste momento está um desinvestimento total nesta área. E veja-se pelos trabalhadores, sapadores florestais, vigilantes da natureza, conservação da natureza, que nós batalhamos pelos sindicatos há meses, para não dizer há uns 2 anos a esta parte, para a valorização das suas carreiras, e ao mesmo tempo não conseguimos, porque o governo não quer saber, mas quando chega a época de incêndios, joga dinheiro para cima dos bombeiros para comprar mais um carro de bombeiros, combate mais X mil euros ou milhares de euros para um avião para combater, e alugueres desses materiais, mas depois o investimento da reflorestação, da conservação, está a ser desperdiçado. Temos que olhar um bocado. Ou seja, Jorge, no seu entender, e resumindo, o foco está mais centrado numa perspectiva curativa e não numa perspectiva preventiva, no ordenamento, na reflorestação, num maior equilíbrio entre a flora existente e que permite manter também até a fauna existente e na biodiversidade e na conservação dos ecossistemas naturais, e não facilitar, como diz, arrasando, porque não estamos a proteger, pelo contrário, segundo percebi, estamos até a desproteger. Estamos a desproteger, estamos a promover a erosão dos solos, permitindo o desbaste, como está a acontecer na Serra do Gerês, que ainda estes últimos 2 dias tem havido lá bastantes manifestações sobre isso, em que está a haver encostas que estão completamente a ser dizimadas de árvores e que vai promover uma erosão dessas encostas e ao mesmo tempo o problema vai surgir depois na florestação, não é? Mas quem é que tomou a decisão de estar neste momento, se está a dizer que isso está a acontecer neste momento e que está a haver contestação, quem é o responsável, o decisor político ou não político? Quem é o responsável por o que está a acontecer? O responsável tem vários nomes, desde o governo, que é o topo da decisão, Ministério das Florestas, a parte das florestas e do ambiente, que deveria ter uma ação. Há coisas que se chamam Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, que têm pareceres a dar sobre o abate ou não de certa e determinada quantidade de árvores. E aí é onde estão os especialistas, certo? Deveriam estar. Pois é isso. É porque eles também têm que perceber que essa parte, e consideramos que estamos a falar nas Smart Cities, por exemplo, se falarmos assim, desta forma, estes espaços verdes vão proteger a cidade, até na época das chuvas, na época... Mas aqui nem estamos a falar de cidade neste momento. Mas, não, estamos a falar no espaço entre as cidades. Sim. Um bom espaço verde, um bom espaço verde promove que haja uma caída de chuva gradual dentro desse espaço verde, porque as árvores são mais altas, as nuvens vão baixando e vão deixando alguma da umidade ao longo dessa zona verde, e não chega à parte do alcatrão e do cimento direto. A própria cidade. Sim, mas eu por isso eu estava a dizer, quando fazemos estas coisas protegemos, mas a minha questão era, Jorge,
a quem é que, se está a haver contestação, a quem é que se deve, quem é que devemos responsabilizar, ou qual é o interlocutor, e já percebi que também é um bocadinho como o Paulo Deus estava a fazer o desenho do que está a acontecer. São cruzados e é difícil São chegar a... tantas as responsabilidades e Certo. tantos os players no meio disto tudo que acaba-se por Certo. não saber de quem é a responsabilidade. Perdemos Mas uma na... coisa é certa, o terreno não deixa de ser privado, é Ah, verdade, ok. o terreno é privado. porque não estamos a falar em desbaste em terrenos do Estado, estamos a falar em Certo. desbaste em terrenos que são privados, mas que esses terrenos privados não deveriam ser dizimados, deveriam ser retiradas algumas das árvores, deixando o espaçamento entre elas com alguma dimensão, para reflorestar no meio, para que daqui a alguns anos essas que estão a crescer sejam elas a vingar mais tarde e serem as que estão mais velhas a serem retiradas, para haver uma rotatividade das árvores. E não o que acontece agora é que chega e há um corte raso em toda a sua extensão, e havendo um corte raso, há, por exemplo, zonas de pinhal que vão estar a crescer, ou vão ter alguma coisa daqui a 30 anos. Claro. Não, aliás, não é argumento o facto de ser privado, porque vamos lá ver, vivemos numa cidade e somos proprietários de uma casa, tá? E não podemos pôr-lhe janelas novas e portas diferentes sem pedir autorização ou licenciamento à Câmara Municipal, por exemplo. Porquê? Justamente porque, porque tem que se balançar os interesses privados com a harmonia, com as questões de arquitetura da cidade. A arquitetura da cidade tanto pode ser no património imobiliário como no património natural, e o Estado ou o poder público pode intervir ainda que seja privado. Mas eu só queria ainda dizer outra coisa para resumir as suas ideias, que esta pareceu muito importante e que não temos falado aqui. É assim, este governo, e nomeadamente o Ministério do Ambiente, tem tido muito o foco em algumas políticas, do meu ponto de vista, na área da energia, das energias verdes e sustentáveis, e tem feito um esforço, alguns dizem que até demais, mas muito na energia solar, no vento e noutro tipo de energias, mas nas eólicas. Mas, de facto, há aqui um recurso enorme de energia possível também de obter, que é considerada uma energia verde, que é precisamente a obtida através da biomassa. E eu acho que nessa área, daquilo que eu conheço, mais uma vez, do investimento e das políticas públicas ambientais que o governo tem vindo a anunciar, a questão da biomassa é o parente pobre, é aquele que não se fala. Não é contemplado no pacote não é. de fundos comunitários europeus E para o próximo quadro comunitário. Eu vou dizer isto. Nós estivemos reunidos no Parlamento Europeu a 29 de novembro do ano passado, com eurodeputados portugueses, e tivemos exatamente a pedir para que nas políticas verdes, porque nós vamos ter incentivos para política verde e energia e a recuperação verde, e esta recuperação verde passa por eólica, solar, e a biomassa ficou esquecida. Mas eles sabem disso, foi porque não há dinheiros, ou porque não têm especialistas a trabalhar com eles? Porque literalmente a União Europeia considera que a biomassa produz carbono. E a pergunta que eu fiz foi: o que é que produz mais carbono? É um incêndio descontrolado ou é uma central de biomassa em que eu parto do carbono, converto em adubo e parte do carbono é que o liberto por combustão? E é esta a gestão verde e esta discussão a miúdo que a União Europeia tem que fazer, porque está a atravessar incêndios. Não é só em Portugal, Espanha, Itália, outros países, a Grécia. Mas é que esses países europeus têm todos espaços maravilhosos, cidades.
Tem espaços verdes Nós maravilhosos. também temos alguns, Nós não é? também verdade. temos. Nós também Não é temos. Mas pequenino. não estão tão bem preservados. Mas permitam-me que insista nesta questão das centrais de biomassa. É. Eu sempre tive essa percepção, ainda que sem grande conhecimento técnico nesta área específica, mas sempre, aliás, isso já foi matéria de discussão num outro debate sobre a questão dos fogos, Uhum. onde tivemos um convidado em que ele dizia que ele próprio era proprietário de um terreno em Trás-os-Montes, Isso. junto a Chaves, salvo erro, e dizia que não tinha qualquer rendimento do terreno, o terreno só lhe dava prejuízo e que ele, apesar de tudo, o preservava por uma consciência cívica, enfim, porque tinha alguns recursos para o fazer. E eu sempre tive a percepção, mesmo que não fosse tão rentável como outras formas de energia, que é uma obrigação do Estado promover essas centrais de biomassa, porque isso era uma forma das populações locais tirarem também algum rendimento e mais ativamente preservarem os espaços verdes, as florestas, no caso. Antigamente, como sabemos, essas populações locais tiravam muito mais partido das florestas, da resina, tinham também a pecuária, havia explorações pecuárias muito mais extensas e muito mais numerosas do que aquelas que existem hoje. Obviamente que a desertificação do interior é a grande parte da resposta para esta situação. Mas se houvesse um empenhamento ativo do Estado sem essa opção do lucro, porque aqui de facto, como disse o Jorge, e penso que a sua perspectiva é muito pertinente, porque imediatamente essas centrais de biomassa, enfim, causam alguma poluição. Mas a poluição muito maior é aquela que advém dos fogos que Exatamente. decorrem do Porque é descontrole. descontrolado. É um Exatamente, descontrole total. exatamente. Mas aqui é muito simples, a gente tem que ver isto depois, ponto a ponto. As equipas de sapadores florestais são subsidiadas pelo Fundo Florestal Permanente em 46 mil euros por ano e prestam 2 meses de serviço público ao Estado, em que durante 2 meses fazem o serviço que o Estado entende atribuir. Tudo bem, são 60 dias. Depois, o que acontece aqui é, nós pedimos para que estas equipas sejam pagas um bocadinho melhor, que vão para os 50 e qualquer coisa mil aos 60 mil euros ano de financiamento, e que ao mesmo tempo o Estado diga assim, pronto, são 60 dias de trabalho em prol do Estado, mas desses 60 dias vamos dar 30 dias em que a população diz, eu não tenho rendimentos, eu sou reformado, não tenho valores, pode a equipa de sapadores florestal vir ajudar a limpar o meu terreno? Uhum. E essa recolha desse material pode ser encaminhada para algum lado. É porque o proprietário, hoje, do espaço florestal e do espaço verde do interior, é um idoso, em que o seu filho ou os seus netos vieram para o litoral à procura de melhores condições e que não querem saber da gestão que ficou para trás. Está lá o terreno, há de se gerir, há de se resolver. Mas o limpar um terreno que custa 600 ou 700 euros por ano, para quem ganha umas reformas de 237 euros da reforma da floresta... É inviável. É inviável. É. Por isso, os sapadores florestais terem aqui um papel fulcral de poderem ajudar estas pessoas. E estas pessoas podiam ser, candidatavam-se, tal e qual como se candidatam à sua pensão, é para pedir uma ajuda, pagarem um valor simbólico, 80 ou 60 euros por hectare, para ajuda, e aquele resultante ia para uma central de biomassa, que recebia à tonelada o material recolhido e que daria de volta para pagar os combustíveis, para pagar a mão de obra que foi feita na limpeza. E é esta questão... a nível regional, não é? A nível mais ou de cada Câmara ou de... Pode ser feito a nível da Junta de Freguesia ou do município. É preciso que a gente defina que há regras. E o problema é que neste momento não há regras. Neste momento há uma gestão desordenada, quem tem a sua parcela e que sabe geri-la gera, quem não sabe fica ao Deus dará. E depois vemos carros de combate a incêndios, como vocês podem ver nas imagens da televisão, no meio de mato com 1,5 metro de altura. Aquele mato não devia estar... Acham que esta parte devia estar na legislação contemplada? Devia.
E provavelmente até está, não é depois cumprida, não sei se não estará, prevista pelo menos. Está a penalização da não limpeza florestal. Está a Totalmente, só isso. penalização. A penalização está lá. Desde 2017 está bem definidas as regras e as penalizações e quanto é que são as contrarredações. O DS 2030, não é? Agora a questão é, perguntem a um idoso de 80 anos da penalização que ele vai ter se não limpar os seus 5 ou 6 hectares de floresta. Não, o que não estão... É O que não estão são medidas supletivas, no caso de não ser possível ao próprio, por razões, por multifatores. Essa parte também está. Medidas Cada vez que há supletivas, nomeadamente a substituição. Também está. Essa parte também está feita. Está feita que é. Identifica a GNR e o gabinete florestal de cada um dos municípios. Pronto. Notifica ao proprietário. De notificar o proprietário, se ele não fizer a intervenção, a Câmara paga. E depois logo haverá de ver como é que vai retornar o dinheiro. Mas continuamos a ter um problema. Como é que nós dizemos a um idoso de 70 ou 80 anos que ganha 200 ou 300 euros de reforma que vai pagar a multa ou a penalização da limpeza da floresta que custou 2 ou 3 ou 4 mil euros para sustentabilidade? Sim, isto são processos morosos. Sim, claro. São coisas que não resolvem nada. O que resolvia era o idoso chegar ao pé da equipa de sapadores e dizer: olha, meus amigos, venham-me cá limpar aqui isto, e eu dou-vos 60 ou 70 euros. E estava estipulado que custava aquilo. E ele fazia um pequeno esforço, a equipa dos sapadores fazia um pequeno esforço, aquele material era levado para algum lado e era rentabilizado. E dessa rentabilização e desse produto final gerava mais-valia para poder continuar a limpar a floresta. E é esta mais-valia que a gente não está a dar. Não está a dar aqui na floresta, não está a dar em espaço verde nenhum, porque nós chegamos a uma zona florestal citadina e nós cortamos uma relva e aquilo vai para aterro, literalmente. Houve uma altura, eu até a minha associação esteve envolvida num projeto que era financiado também pela União Europeia, em que havia, em projeto piloto, em Lisboa, uns compostores exteriores para espaços verdes na zona de Lisboa, e a ideia era depois escalar, como digo, era um projeto piloto, fazer a escalar à cidade toda e a outros municípios, precisamente aproveitando a vegetação, o resíduo verde dos jardins e dos espaços verdes, que eram postos nesses contentores, e depois seria aí, neste caso era mais na perspectiva da compostagem e da transformação em adubo outra vez para jardins e etc. Mas isso também já não existe, penso eu, já não está, esteve porque havia um piloto, como digo, num projeto europeu onde a Dária Cordá também esteve envolvida, e é pena. Por outro lado, já percebemos que a biomassa é uma aposta perdida, no sentido em que, levantando essas questões, dessas dúvidas, se é energia verde ou energia castanha ou energia entre o verde e o castanho, não há interesse por parte de políticas públicas muito em promovê-la, e dos privados também, pelos vistos, não há, até porque com certeza o licenciamento depois dessas centrais, nomeadamente com a intervenção dos organismos que as precisam de licenciar, se tiverem essa perspectiva também de que não é uma opção sustentável no sentido da energia verde, também não é. A energia eólica e a energia solar também não era sustentável quando começou. Pois, mas eu só estou a fazer o diagnóstico da situação. Quando estava a falar da compostagem, vamos olhar para um país que está dentro da União Europeia, Holanda. A Holanda, todo o produto de relva cortada, e eles crescem a relva muito, porque tem muita umidade, cresce muita relva, e esse produto de relva é 90% da turfa que nós consumimos em todo lado. Sim. Porquê? Porque é recolhida, vai para a compostagem, para a criação de turfa, de matéria de compostagem, que depois é vendida pela Europa toda. Como lhe digo,
eu sei que Eles isto foi conseguem. feito. Agora, eu penso que não foi, nem sei se continuou, porque os projetos também esse é outro problema, os projetos europeus acabam muitas vezes e depois não há continuidade das políticas, porque também não há dinheiro para as manter, também não há uma visão de médio e longo prazo e um plano de negócios muitas vezes associado a estas coisas e portanto elas acabam acaba o projeto, acabam. Mas a ideia, na altura, quando foi feita, era precisamente ver da sua viabilidade, ir melhorando e escalando à cidade e a outras. Aliás, porque era um projeto que inspiraria outras cidades europeias e portuguesas. Mas permita-me só que insista neste ponto, Agora, antes de dar a palavra ao Rui mas Martins, pediu a eu palavra. agora eu gostava. É só que o Paulo falasse só mais um bocadinho sobre a tapada Mas desculpa lá, Ana, para este assunto sobre as centrais de biomassa, eu acho este assunto sim. muito relevante e estamos agora a falar sobre ele. Eu também. Porque eu insisto, a perspectiva aqui não pode ser meramente economicista, porque do ponto de vista puramente economicista, obviamente que há alternativas muito mais eficazes e muito mais rentáveis. Aqui tem que ser uma perspectiva holística e integrativa. E perceber que, muito bem, a energia eólica, enfim, passa o truísmo, lida com o vento, mas o vento, não, enfim, à partida não faz mal nenhum, não é? A questão é que a biomassa, enfim, se não for em excesso, a biomassa, enfim, tudo o que existe na floresta, se não houver essa proteção a montante, já sabemos que a jusante há problemas com os incêndios. E, portanto, mesmo que as centrais de biomassa não sejam tão rentáveis e tão eficazes energeticamente, são um investimento essencial para a manutenção dos próprios espaços verdes à escala nacional. Mas, entretanto, o Rui pediu a palavra também, não sei se era sobre este tema, Rui. Só aqui uma uma pequena coisa sobre. não é? É um aspecto mais Só aqui uma questão técnica das centrais de biomassa. É só um detalhe técnico. A central de biomassa, nós temos que olhar para ela, para a produção de energia, de vários fatores. Seja, na transição de combustão da matéria orgânica, há a produção de gás natural, é uma das fontes de energia. Há a libertação de energia térmica nessa compostagem e nessa combustão, e tem que se ter cuidado, porque muitas vezes pode originar incêndios, e essa energia térmica pode ser usada para produzir energia, e a questão do próprio resultado do composto orgânico, que a parte mais grossa vira pellets que podem ser consumidos para nova combustão, ou a parte da adubagem, que é a matéria mais fina, que é o grass, que é retirado. E aqui temos vários produtos que economicamente alimentam a máquina. E uma central de compostagem leva muito pouca mão de obra e leva muito material que pode ser gerado. Produzir energia pela temperatura da compostagem, pelo gás que é produzido, que pela sua combustão ou pela introdução desse gás natural nas condutas de gás natural, como estamos agora com o hidrogênio verde, a reintroduzi-lo dentro das condutas de gás natural para poder alimentar a rede de gás natural nacional. Temos várias formas de poder utilizar isto. É um modelo de economia circular. É preciso estudarmos os motivos. Possível, não é? As fotovoltaicas, há 10 anos atrás, produziam por centímetro quadrado uma quantidade de energia, e agora é muito maior, porque a tecnologia desenvolve muito mais. Claro. A compostagem que era há 10 anos atrás e a central de biomassa que era há 10 ou 15 anos atrás, hoje um dínamo de produção de energia pode ser muito mais eficiente e muito mais rentável. Mas a questão é, ou damos o passo, ou continuamos a lamentar todos os anos que ardeu não sei quantos milhares de hectares de floresta. E que não fizemos nada com aquela energia. E pelo que diz aqui, a questão tem a ver com uma opção política, estratégica de planeamento. Pronto, é o que é. Ficamos a saber. Paulo, Deus, vamos voltar a Ana. Desculpa, o Rui pediu a palavra. Rui, não sei se era sobre esta questão. Rui, força. Era, sim, muito sumariamente, depois também queria fazer a ponte para o Paulo Deus. Em primeiro lugar,
a questão das emissões de carbono por parte de reatores de biomassa é conhecida e é falada, mas não é uma questão fechada. Há várias investigações em curso. Em Portugal, até em particular, e pus aqui o link no chat da investigação do Porto, que visa resolver a questão das emissões de carbono, porque não é um ponto que esteja fadado para ser sempre assim. Não pode ser sempre assim, não vai ser sempre assim, vai ser corrigido, vai ser melhorado. Primeiro ponto. Segundo ponto, sim, existe um projeto que é o Lisboa a Compostar. Ele começou há cerca de 3 anos e meio, portanto, anterior ao atual mandato autárquico. Eu fiz parte do... Começou no FORCE. O Lisboa a Compostar é um projeto do projeto onde a Dária Cordá teve associada, que se chama Lisbon FORCE Cities Cooperating for a Circular Economy. E o Lisboa a Compostar tem a ver começou nesse projeto, foi parte do incremento financeiro desse Lisboa a Compostar foi pago por este projeto, FORCE Cities Cooperating for Circular Economy. Eu não disse o nome porque não queria estar a fazer... não queria estar a especificar, mas justamente. O que eu queria dizer é que este projeto existe, ele começou por ser uma coisa muito pequena, que as pessoas que faziam parte do projeto tinham que ter um jardim em casa. Eu, por exemplo, não tinha jardim em casa, porque não inscrevi-me e fui recusado por causa disso. Há coisa de 2 anos e meio, alargaram o projeto a compostores de bairro. Há muito poucos em Lisboa, não sei qual é que é o número exato, eu tive sorte de estar ao pé de um, faço parte deste projeto e regularmente guardo a biomassa aqui numa coisa de plástico, basicamente, aqui na varanda, e vou lá de vez em quando e descarrego no contentor. Tem um código e aquilo funciona bem. É pena, há muitos poucos e desde que foi montado este projeto, não mais nada. Não, é Lisboa, este projeto é em Lisboa, Ana, não é em Cascais. O Lisboa a Compostar é de Lisboa. Sim. Só falo daquilo que sei, é de Lisboa. É. Pode ser que haja mais noutros locais do país, não Certo. conheço. Este funciona bem e é uma forma também de pessoa contribuir e também de produzir biomassa. Rui, mas este projeto, já agora, o Lisboa a Compostar tinha 2 focos, 2 públicos-alvo. As nossas casas, portanto, as pessoas individuais e famílias, e depois tinha um outro foco, que era também em experimentação, que era os tais compostores nos espaços verdes, onde quando se corta a relva, ou quando também se punha, eram dois públicos-alvos diferentes, eram os espaços em si, o aproveitamento de quando se mantém os espaços verdes e se apanha as folhas, a relva, se cuida do espaço, quem diz a junta de freguesia ou a autarquia, quem tem a competência para tal, e o outro foram escolhidas umas famílias, por isso é que tu não entraste na altura logo, que havia uma série de características que nós decidimos neste projeto, e as pessoas tinham que ter as características e os pressupostos para poderem ser aceitos numa primeira fase no projeto. Não deixaram entrar o Rui Martins, foi isso? Não, porque provavelmente ele não tinha um jardim ou uma varanda, e depois a varanda tinha que ter os 7 metros quadrados. Pois não, havia regras, aliás, porque era um projeto piloto, não podia ser toda a gente que queria, porque não havia sequer compostores para entregar a todas as famílias. Mas pelos vistos o Mas projeto agora já vamos aqui. Não sei se o Rui Martins quer continuar, ia fazer a ponte com o Paulo, não era? Bom, eu só queria dizer que este projeto ficou congelado, não se fez mais nenhum compostor, há freguesias sem nenhum compostor, está totalmente parado. As juntas de freguesia que recolhem resíduos verdes deviam mandá-los supostamente para Monsanto para tratamento por parte da Câmara Municipal, mas não estão a fazer por sistema. E se o fazem muito pouco e fazem apenas alguns. Portanto, basicamente, está mal, está mesmo muito mal. Vou fazer aqui a transição para o Paulo Deus. O quê? Nada, eu só ia dizer, justamente está parado porque, como eu disse, o financiamento acabou, o FORCE acabou em 2021 ou 22, já não me lembro. Estamos a ouvir, Rui. Acabou porque, Paula? Viu que não estava... Não, o FORCE, o financiamento acabou, o que acabou foi o financiamento europeu. Vou só fazer aqui uma... Rui, então, vamos aqui começar então, então, para falar um bocadinho. Não sei se estão a ouvir-me. Agora sim, força. Sim. Não,
Não Eu peço temos. desculpa, Rui, estamos com problemas, não te estamos a Pronto, ouvir. vamos passar ao Paulo Deus porque Sim, falar um bocadinho estávamos na da parte. Passem à frente, passem à frente. E como é que tem sido, o que é que tem feito para desenvolver e para manter a tapada? Quais são as demarches que tem feito? Eu sei que em 2015, começou em 2015, algo, depois, o que é que tem sido desenvolvido? E têm sido ouvidos, não têm sido ouvidos? Melhorou qualquer coisa, não melhorou? Tem que Paulo, ligar não o estamos som. a ouvir, não estamos a ouvir. Paulo, Sim, Agora sim, sim, tinha agora sim. o som desligado, para Ó não Paulo, mas perturbar. podia ter intervido quando quisesse, porque isto da A paixão biomassa. pelo sistema era tão forte, porque eu essa área, sinceramente, não tinha conhecimentos técnicos. Sabia que a libertação de carbono era a razão, mas, sinceramente, não quis intervir. Apenas só referir que o Jorge não referiu os espaços públicos, a gravidade, por exemplo, de algo que é do Estado e que não é devidamente gerida e que deu fogos incríveis, que foi o Pinhal de Leiria, que é um património, novamente, que vem de muitos séculos atrás. Do Rei Dom Dinis? É um trabalho notável para a retenção das areias, que não é só na área do chamado Pinhal de Leiria, que dá aquela Ao beleza Pinheiro, ao extraordinária Pinheiro. a São Pedro Conheço o Moel e por Pinhal aí de fora. Leiria como a palma da minha mão, que eu sou de Alcobaça, Pronto, mesmo então ali ao lado da Nazaré. Também que ele lá. também continua só com os pinheiros, com o pinheiro, não é? Está dizimado, o pinhal ali junto à Nazaré e ao Valado dos Frades está dizimado, porque era de antes está dizimado por incompetência e graça da sociedade política. Portanto, a sociedade política completamente. que controla o Estado não soube preservar aquilo. Eu sou do tempo que havia as vigias, não sei, o Jorge saberá melhor do que eu não sou técnico, eu era também do tempo das resinas, e adorava aquela resina, aqueles vasozinhos para receber receptáculos da resina. O que eu quero dizer com isto é, o Estado tem muito património que não sabe gerir, peço desculpa, não tem a ver com os espaços verdes, mas pronto, é a questão dos devolutos, que nós sabemos, com a crise incrível da habitação, nós conseguimos ter situações escandalosas aqui em Lisboa e em todo o país, mas a questão dos espaços verdes estão muito mal geridos. E há, de facto, muitos interesses que têm a ver com as oligarquias, que, como sabem, dominam as democracias, e, portanto, há muitos problemas. E isso entrou na tapada, de certa maneira. Havia ali um interesse. Interesse em quê, Paulo? Como assim? Explica. E fazer aquilo que Imobiliário. a Ana falou há um bocado, ou seja, aproveitar aqueles espaços para ganhar dinheiro, para criar valor, mas de uma determinada maneira. Nós podemos criar valor na Tapada muito interessante, mas não é com um restaurante que tinha umas caves malucas para álcool, para estar aberto até à 1 da manhã. Não sei se têm consciência da realidade da Tapada. A concessão previa abertura daqueles espaços até à 1 hora da manhã, numa zona que, como já referi, tem complexidades relacionadas com a droga, punha-nos ali álcool e provavelmente droga. Desculpem ser tão frontal, mas temos que o ser. Acho que o mundo hoje não permite estarmos com meias palavras. Estamos a viver momentos gravíssimos e acho que temos que ser muito fortes para defender a democracia, a liberdade, a vida e tudo mais. Nos espaços verdes também passa por isso, e aqui ali o que se passava é que era uma coisa terrível. E neste momento criou-se um facto, ou seja, há pessoas da concessão que estão a exigir ao Estado uma indemnização louca. Aliás, o vereador Sá Fernandes é ótimo nisso, já criou um problema também ali no viaduto do Marquês de Pombal, e agora criou este problema da concessão. Aquilo que me é referido é que está-se a tentar resolver, a Câmara está a tentar resolver, está a negociar, que há uns tubarões, umas pessoas advogados que estão a defender muito bem o concessionário, que tinha prometido que não iria pedir nenhuma indenização. Está-se a tentar, segundo consta, dar, digamos, outro privilégio na cidade para a desistência daquela concessão. Uma contrapartida. Uma contrapartida. Tudo isto acho que é incrível e revela como a democracia representativa não satisfaz todas as necessidades da democracia, ou seja, os cidadãos têm que estar mais perto das situações, é isso que o Rui notavelmente tem feito,
tem trabalhado nesse sentido. A democracia participativa é importante. E, por outro lado, nós temos de ter noção, como referiam, que a perspectiva micro e a perspectiva do lucro privado não se pode sobrepor à grande questão que é o valor social, a satisfação das necessidades das pessoas, e é para isso que existe todo esse trabalho para ter esse lucro privado. Portanto, todo este desfazamento entre o que são os lucros contabilísticos e que depois são os prejuízos sociais, tudo isto tem a ver com o que estamos a falar. Agora, a questão da tapada é o seguinte: há um projeto, para vos dar um exemplo, há um projeto da EPAL que passa pelo seguinte: vamos fazer circular água no aqueduto, mas está totalmente desintegrado de um projeto que nós vamos defender, se possível, para que naquela galeria das necessidades circule a água e que vá finalmente criar as condições para restaurarmos outra vez a beleza que é a água a circular em declive por todos os elementos, todos os lagos da Tapada, e permitir a vida fluir ali e as pessoas usufruírem daquele espaço muito bonito. Agora, a questão de nós podemos ter ali iniciativas interessantes a nível económico, negócios, etc., mas que preservem o espírito e a cultura da Tapada, numa perspectiva não fechada, obviamente, mas numa perspectiva em que nós não tenhamos o que teríamos se aquela concessão fosse para a frente. E aquela concessão estava mesmo a ir para a frente. E é a população, é a democracia que travou aquilo. Porque, reparem, eu falei com um engenheiro que era muito simpático e até tinha bom coração, e ele, a essa altura, desabafou. Isto já está nos carris, já não há hipótese de parar. E nós parámos. E parámos porquê? Porque estávamos unidos na altura, conseguimos ter uma situação especial no período de pandemia em que as pessoas valorizavam imenso aquele espaço dos outros, e conseguimos travar aquela situação. E fizemos trabalho na representação política, falámos nas várias instâncias, seja na Assembleia da República, seja na... O PAN também defendeu bastante, não foi o partido? Diga, peço desculpa. Acho que este assunto também chegou à Assembleia da República. Sim, não é? eu e o Rui fizemos chegar à Assembleia da República, fizemos chegar também à Assembleia Municipal de Lisboa e à reunião de Câmara. Na reunião de Câmara pública, curiosamente, depois houve momentos de democracia que eu acho que são muito interessantes, em que a certa altura a vereadora Ana Jara e a vereadora Assunção Cristas confrontavam o vereador que defendia aquela concessão, e que, a essa altura, o próprio Presidente da Câmara percebeu que o caminho não era aquele e pôs em causa esse caminho do vereador. Portanto, acho que é uma vitória da democracia, não é nossa, é de todos, mas infelizmente com a vitória deste novo Executivo, já confrontei o novo Presidente da Câmara, que tive o gosto de fazer a visita com o Presidente da Junta de Freguesia da Estrela. Fiz a visita em nome dos peticionários, alertei para os problemas, nunca pensei que ele viesse a ser Presidente da Câmara, confrontei com a situação, ele achou muito interessante todas as questões que coloquei, mas disse para eu ter paciência, que as coisas eram muito lentas, que tudo tinha evoluções que eram complexas, garantiu-me que estava resolvido o problema da concessão, não está ainda resolvido, está em negociações. Está tudo o Presidente igual. da Junta, confrontei o Presidente da Junta de Freguesia, e o Presidente da Junta de Freguesia diz-me que já está a ser preparada a passagem digamos, de gestão da Câmara para a Junta. Nós pedimos em Assembleia de Freguesia que fosse constituída uma comissão de acompanhamento da Tapada na Assembleia de Freguesia da Estrela. Não nos foi concedido, porque nós temos minoria, apenas o representante da Iniciativa Liberal, que depois passou a ser independente, é que votou connosco, e o PCP. O resultado que deu é que nós temos uma situação obscura. Houve uma altura que ainda tinha contacto com a diretora municipal, deixou de haver esse contacto. Vou fazer novas intervenções. Falei com o Presidente da Junta de Freguesia, garantiu-me que está tudo a avançar, mas nós queremos transparência. Ele prometeu que podemos fazer workshops, podemos fazer gabinetes de trabalho. Ele está sempre a falar no day after.
Eu falei nesta questão, por exemplo, do projeto da EPAL, etc, etc. Mas quer dizer, o que eu quero dizer com isto é, nós temos que, a associação tenta congregar precisamente todas as pessoas que queiram defender a tapada, no sentido de ter ideias muito concretas para a melhoria que existe. Por exemplo, a Associação de Jardins Históricos tem ideias, eles estão ligados à Câmara. Pensamos que poderíamos criar, como sempre pensámos, que poderíamos criar um grande consenso entre a sociedade política e a sociedade civil para que a tapada seja de facto interessante para todos. E é fácil. Agora, que ela estava já a ficar sob a alçada de certas oligarquias, estava. Por muito pequeninas que sejam, são oligarquias. E portanto, é isto que Tendo ultrapassado isso, agora será um caminho, se calhar lento, mas que vai acontecer. Benéfico, não é? Vai acontecer, é benéfico. Vai acontecer. O problema é que neste momento, e foi isso que eu chamei a atenção, tínhamos que ter medidas urgentes que não foram tomadas. As medidas urgentes são as seguintes: as águas estão estagnadas, as águas dos lagos estão estagnadas, os patos andam lá em águas estagnadas, com os bebés, andam para ali, é um cheiro horrível. Os guardas são os mesmos que eram, não têm capacidade para vigiar aquilo, obviamente, e eles próprios estão sujeitos a problemas. Já houve casos gravíssimos dentro da tapada, que põem em causa a liberdade, a vida das pessoas. Portanto, há muita coisa que não foi atacada com urgência como nós pedimos. Continuamos à espera das soluções de longo prazo e não realizamos as de curto prazo, que eram importantes. A jardinagem, confrontámos o presidente da Junta, que a jardinagem teria havido uma descontinuidade em relação aos contratos. Nem sequer isso se está a fazer, segundo tenho conhecimento. Portanto, a situação é de muita degradação. As pessoas gostam de ter aquele espaço, mas temos que continuar a trabalhar muito para que tudo... Mas torna-se um espaço que até, de certa forma, torna-se perigoso para a segurança das pessoas, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista físico. Eu acho que provavelmente, e é nesse caminho que a vossa associação ou a vossa iniciativa tem que pugnar, é conseguir juntar todos os players, porque são muitos pelos vistos, muitos e em camadas, mas pronto, desde a EPAL, seria, talvez, juntando todos à mesa da conversa, para que se possa, provavelmente é possível acomodar a vossa ideia relativamente a quererem que se mantenham os cursos da água e as cascadas, o que for, com o projeto da EPAL. É preciso discutir com a EPAL e conciliar. Provavelmente não será exatamente como querem, por questões até técnicas, mas pode ser adaptado o projeto, a intenção da EPAL e cruzado com a vossa visão, dentro do que for possível tecnicamente, assim como nas outras áreas todas. Agora, eu percebo esta questão da transferência de competências das câmaras para as freguesias, é complexa. Infelizmente, as nossas organizações do Estado, nomeadamente as municipais, as autárquicas, mas também ou as do governo, sabe que as associações, eu trabalho no Estado e numa associação. As associações têm uma capacidade enorme de se movimentar e serem mais rápidas, porque são muitíssimo mais leves. O Estado é uma máquina muitíssimo pesada e de facto com muitos níveis de decisão, demasiados às vezes, portanto, os tempos, as necessidades que, como diz, urgentes, às vezes não se compadecem com esta forma das instituições do Estado trabalharem, é verdade. Elas deviam ser mais céleres e mais mas ligeras. a gestão corrente do dia-a-dia de uma questão como a tapada, que vai desde o problema dos recursos humanos que estão envelhecidos e que, para renovar esses recursos humanos, as pessoas que vêm hoje para fazer a manutenção dos espaços verdes não são as mesmas que vinham há 20 anos atrás. Eu digo isto porque também eu trabalho numa Câmara e debato-me com um problema de recursos humanos para a gestão destas partes operacionais e é muito por aí, porque
nós olhamos para a gestão dos espaços verdes, sim, quando uma Câmara lança uma manutenção de espaços verdes a 21 cêntimos por metro quadrado por ano, se calhar é porque não tem orçamento para mais. Quando faz uma delegação de competências para uma junta, se calhar a 26 ou 27 cêntimos o metro quadrado por ano, se calhar não tem muito mais. E é isso que depois dá a gestão do dia-a-dia Peço desculpa, da Jorge. tapada. Peço desculpa, Jorge. É uma questão de vontade política, que fez um projeto ainda recentemente, que foi as Jornadas Mundiais da Juventude. Havia, curiosamente, o vereador está lá e teve sucesso, a vontade política fez e houve dinheiro. Em relação à tapada, eu não tenho a certeza, é uma questão que temos que trabalhar, etc., mas de certeza é um interesse europeu. A tapada tem interesse europeu. Essas jornadas, Paulo, também deram origem ao espaço verde, que vai ser utilizado, esperemos, no bom sentido, não é? Peço desculpa, não percebi, Ana. As jornadas deu origem ali a um espaço enorme verde com ideias da Câmara de Lisboa e de Sacavém, não é? Ana, aquilo Essas tem ideias consciência, aquilo está sobre um espaço extremamente degradado, que os solos estão todos contaminados. Pronto. 40 anos. Aquilo, eu não vou discutir isso, eu só disse é que quando há vontade política, e não estou a pôr em causa o projeto, que eu não estou a falar dele neste momento, quando há vontade política faz. A questão é, a tapada, não houve vontade política e a vontade política que houve foi fraca, passou por aquela concessão. Criámos ali problemas gravíssimos de segurança, de muita ordem, que foram criados ao longo dos tempos. A questão é que não é tão complicado e tão complexo, e não há tanta falta de dinheiro em relação a este processo, pelo menos passo a passo, para se irem resolvendo os problemas fundamentais. Tem que se criar, obviamente, um sistema de segurança, de vigilância, de dissuasão fundamental. Só para lhe dar um exemplo, conhecem a estufa Dom Pedro V? É uma estufa muito bonita, que existe na Tapada. A estufa é tiro ao alvo, com pedras vão-se partir os vidros todos. Se nós tivermos ali pelo menos um guarda dissuasor, pelo menos um guarda, se tivermos sistemas de vigilância, etc., etc., obviamente que isso não acontece. Portanto, o que acontece é o seguinte, isto já foi objeto de investimentos, foram todos perdidos, foram todos destruídos. O Lago do Lafões, a Casa do Frio, está tudo degradado. Portanto, e gastou-se ali dinheiro, porque não há, de facto, integração, não há continuidade dos trabalhos, dos investimentos. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, em relação à tapada, é uma questão de vontade política. Nós, realmente, e como foi sugerido pela Ana, pela Paula, é o seguinte, nós vamos fazer esse trabalho de ligação, que é o que temos estado sempre a fazer, de ligação entre a sociedade política e a sociedade civil, para tentar resolver os problemas. Lá está o trabalho de educação e de cidadania que não é dado nas escolas, porque devem ser pessoas jovens que fazem essas coisas, não é? Causam esse tipo de situações. Portanto, eu acho também que voltemos sempre ao mesmo, falta aqui um bocadinho de educação nas escolas. Capacidade de exercer a cidadania ativa. Sim. Mas... E perceberem os jovens o que é mesmo, o que é importante. A escola não educa, a escola instrui. A educação vem de casa. A escola capacita, a educação vem de casa. A escola capacita. Não ponham em cima da escola a educação que não se consegue dar em casa. Não. Ou seja, ser parte de uma matéria, por exemplo, pode ser na parte de geografia ou de uma matéria qualquer, não é? Não. A escola, eu por acaso... A escola capacita e empodera. Mas alguns pais não sabem isto. Nós sabemos, mas alguns pais próprios não sabem isto. Portanto, se as crianças forem ensinadas ao saberem o que é biomassa, saberem o que é que existe num espaço verde, saberem a importância desse espaço verde, etc. Os próprios pais não sabem isto. Mas a escola, vamos lá ver, a escola tem um dever fundamental. Aos filhos e dizer, olhem, isto é fundamental, aquilo é fundamental, nós devemos preservar isto o que é biodiversidade, eu não sei se perguntar agora aos meus filhos com 13 e 14, eles sabem me explicar muito bem o que é biodiversidade. Hoje já está nos currículos das escolas, e até mais novos, a introdução dessas temáticas. Metade das aulas. O que eu acho é que em Portugal, de facto, o exercício da cidadania é muito pouco, ainda, lá está,
Por isso é que estamos aqui a falar e por isso é que Exatamente. estamos numa plataforma de associações da sociedade civil. O exercício da cidadania ainda é muito fraco, é frágil, É. não é forte ainda. E se fosse forte, o Paulo Deus, com a associação e com o movimento que tem relativamente à tapada das necessidades, já teria conseguido sensibilizar todos esses players que têm para as prioridades e já tinham, e depois para o que começaria pelas prioridades, mas depois pelo todo o resto, e não consegue precisamente porque por sermos ainda uma sociedade civil fraca, a atenção dos políticos e dos poderes municipais, autárquicos, também não atende tanto, porque vejamos, por exemplo, os ativistas climáticos. Estão esses que também são jovens e que têm uma causa em que acreditam e que a promovem muito veementemente e muito mediaticamente, e vemos os políticos a reagir, por exemplo. Portanto, Eu vou dizer aqui, São extremismos. porque a cobertura televisiva desses jovens é feita de outra forma. Porque ativistas é uma coisa defender os direitos e os interesses, outra coisa é fazer atos de vandalismo e situações como estão a acontecer. Não vamos discutir não vamos, cidadania até dessa porque temos forma. perspectivas diferentes Pronto. do tema. Até Não, a nível das escolas. Porque Eles podem levar todos os nós defendemos a estudantes, cidadania, todos eles nós podem defendemos a cidadania, mas temos um problema grave. O português, no geral, tem muita facilidade em chegar a um café e reivindicar, mas para se juntarem à volta de um tema e defenderem esse tema, já tem muita dificuldade em fazê-lo. exatamente. E depois. Mas daí a importância da escola, Jorge, mas daí a importância da escola. A escola tem um dever fundamental de criar, perspectivas de civilização, de respeito entre direitos e deveres, de exercício da liberdade. Eu sou representante eleito de pais e foi com este discurso que eles gostaram de mim e eu surpreendentemente pediram. O que é que eu quero dizer com isto? Paulo, deixa-me só fazer assim uma pergunta rápida. E que tal, porque é que não terem uma ideia em relação a esta tapada, por exemplo, e pôr as escolas que estão à volta, os alunos, também a fazerem um bocadinho por ela, ou seja, plantarem Claro, árvores, fazerem alguma coisa. claro. Ou Ana, cada escola ter uma secção. claro, Ana. Articular com Exatamente, escolas, Ana. e É cada isso escola, mesmo, por Ana. exemplo, ter alguma coisa. Claro, Eu, claro. no outro dia, quando estava a falar, tive uma conversa interessantíssima do nosso, de um querido nosso que veio aqui muitas vezes, que é o professor Gentil Martins, em que ele estava-lhe a falar das universidades de medicina e da potência para ir para a medicina. E ele me dizia: a principal coisa para um aluno, para ter a potência para ir para a medicina, é ele tem que fazer anos de trabalho social, desde o 10º ao 12º, e ver se gostou ou não de o fazer, porque a medicina é ajudar pessoas. Ora bem, se nós queremos isto, Mas se não tiver notas, não as chega lá. nossas pessoas, É exatamente, verdade, notas não me dizem nada. Ele disse assim: notas não me dizem nada. Está bem, mas Diz infelizmente que a média de entrada é aquela. Todos a fazer o 10º ao 12º trabalho social e ver se eles gostam. Se gostarem, muito bem, têm competência para ir para a medicina. Se não gostarem, é melhor não irem, por mais que tenham 19, vão para o outra problema é área. que o número de clausos não Então, é. desculpem lá, o que está a dizer é que aquele aluno que é um bom aluno, que não tem tempo para outra coisa a não ser estudar, se conseguir no meio daquele tempo todo, para conseguir ter 19 e 20, porque para ter 19 e 20 é a diferença de ter 14 Não, ou 10º ao 15, 12º, é falta de tempo, é falta de tempo. Porque Jorge, não. eu tenho uma jovem de 16 anos em 11º ano. Jorge, são perspectivas diferentes. O professor Gentil Martins tem toda a razão, mas Jorge, é só ir uma vez por duas vezes por mês, faz a diferença, somos muito jovens. Jorge, são perspectivas diferentes. O São professor Gentil Martins tem toda a razão. Para estar no patamar dos 19, 20, o trabalho de estudo é muito grande hoje em dia. Mas Claro, o professor Gentil Martins, o que quer dizer é que é preciso ter o lado empático e
para o Exatamente. exercício É da um apelo para a medicina. natureza, e aqui seria um Principal- apelo para a natureza. E o Paulo até podia até propor isso. Dizer, porque é que cada escola, ali à volta, não fica com um pedacinho da tapada e responsável por esse pedacinho. Ou faz um trabalho em conjunto e em articulação com as escolas, coisas o Paulo já fez, não estamos a ouvi-lo. Não, sem dúvida, não se fez, mas sem dúvida porque nós temos de criar as condições primeiro para podermos atuar. E essa ideia que a Ana está a referir é excelente e concordo em absoluto. E não só, todas as entidades, como a Paula estava a referir, a questão da EPAL, temos que interagir com a EPAL, que é isso que nós pretendíamos e tal. Mas a EPAL criou o seu projeto completamente fora disto tudo. Vamos tentar ver se conseguimos integrar. Agora, o que é que eu quero referir, por exemplo, Paula, em relação ao Estado? Por exemplo, eu confrontei os serviços da Câmara, a diretora, neste caso, com uma situação que era o mirador do Jardim da Estrela. É um espaço verde importante, está melhor, era o cúmulo, não é? Se não tivesse, mas mesmo assim está degradado. Mas temos ali uma situação horrível que é o mirador. Não sei se conhecem, o mirador Conheço. é perigoso, é artificial, é uma argamassa com Sim. pedras e tal, e depois está-se a degradar e tal. Mas aquilo não tem vedações, não tem proteções metálicas, não tem segurança. Vão para ali os miúdos, vão os estrangeiros, e é perigoso. Salientei, sabe o que é que a diretora me disse? Não. Eu estou a consultar aqui o dossiê, e esse dossiê teve intervenção, para mim isso está bem. O Teve Estado funciona intervenção assim. como? Ela tinha uma ficha em que Hum, tinha sido feita a intervenção, para ela estava bem. Compreendo. pois. Isto é a Câmara Municipal. Portanto, daí a importância, provavelmente, de termos a ligação da Junta para ver se isto está mais próximo, não é? Porque as pessoas da Câmara não vão ao local pelos vistos, não é? Pois. O que eu quero Depois, dizer não com tive isto? E a sociedade fotografias, civil Paulo, tem que ajudar, não é? Tem que ajudar não a está. alertar. Mas o Paulo podia tirar fotografias e dizer, não está feito, não está Mas aqui nada. eu tirei fotografias. Nós temos, eu e o Rui temos a administração de um espaço que é os Vizinhos da Estrela. Certo. E nos Vizinhos da Estrela, eu coloquei lá as fotografias. Eu enviei as fotografias para a diretora. Está tudo na mesma, está a ver? Porque o Estado é assim. O Estado bloqueia, não funciona. E depois pronto, há muitos problemas. Há muitos problemas. Mas pronto, não é só dizer mal, vamos Não, pelos caminhos temos, positivos. ora, nós temos que viver, quer dizer, temos que ambicionar melhorar, mas ao mesmo Ideias tempo temos que viver com aquilo que é o homem e as suas circunstâncias, já dizia o filósofo. Não é verdade? Pronto. E portanto temos que saber. Temos, Aqui o professor O Ortega aceita. sim. ótimo. Mas pronto, temos que saber ao mesmo tempo ser exigentes, estar Muito bem. atentos, exigir mais, mas ao mesmo tempo saber acomodar com as circunstâncias que temos agora. Não vale a pena pensar isto devia ser assim, assim, assim. É verdade. E para isso temos também que lutar e que Não é? em conjunto, Ao e tempo as continuar. associações são importantes por causa disso mesmo. Ao mesmo tempo, temos que viver no tempo real e atual e confrontados com aquilo que temos que, percebendo as fragilidades e as incompetências, se quiser, de uma maneira geral, mas também as fragilidades, muitas vezes as incompetências são por fragilidades das autarquias, dos poderes públicos, tentarmos ser nós também a solução, ou parte da solução. E isso é importante, eu acho que isso... É o que o Paulo tem feito assim. É, exatamente. Sim, Continuar a ter mais paciência. eu gostaria de sublinhar isto. O que disse há pouco a Paula é completamente verdadeiro. Ou seja, em Portugal, isto em termos comparativos com outros países europeus, enfim, no Ocidente em geral, a sociedade civil é muito fraca em Portugal. Não há, de facto, uma cultura cívica de associativismo e a paz que procura ser isso, fortalecer, empoderar e representar uma sociedade civil organizada, também é importante, esta coisa da sociedade civil organizada, portanto, por muito que existam depois manifestações cívicas espontâneas ou não, com aspas ou sem elas, a PASC procura promover uma sociedade civil organizada em associações, e isso por si só é uma garantia também enfim, de uma maior sensatez, de uma maior perseverança. E apesar de tudo, eu acho que este debate até foi muito interessante porque articulou uma escala mais macro com uma escala mais micro,
Obviamente que a associação que o Jorge Carvalho da Silva aqui representa tem uma dimensão nacional, não é? E, aliás, o Jorge Carvalho da Silva, o discurso dele teve esse horizonte nacional precisamente como perspectiva. O Paulo Deus, e isso é muito meritório, gostaria de dar os parabéns publicamente. O Paulo Deus, conjuntamente com outras pessoas, o Rui Martins, que neste momento, como sabe, é vice-presidente da Paz, o Paulo Deus criou de raiz uma associação que tem este foco, defesa da tapada das necessidades, conseguiu congregar pessoas, interage com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal, com a EPAL, com o Governo. Isso é muito meritório, é um excelente exemplo de como, de facto, a sociedade civil pode fazer a diferença, por mais que isso demore, por mais que os obstáculos sejam grandes, por mais que haja muitas chamadas não atendidas, muitas portas fechadas, mas é assim que se consegue mudar as coisas. E eu acho que a vossa associação, a Associação em Defesa da Tapada, é muito meritória e é um excelente exemplo de como a sociedade civil, organizadamente, pode mudar as coisas. É preciso muita paixão, muita convicção e muita resiliência. Eu sei porque também há vários anos que colaboro e dirijo associações, porque ouvimos o não é garantido sempre, e as dificuldades, isso não se pode fazer, isso não é possível, isso é garantido, e portanto, para andar para a frente e conseguir que aconteça alguma coisa, e acontece, é preciso isto que eu te estou a dizer, muita paixão, muita convicção e muita resiliência, porque há dias muito complicados mesmo. Vai conseguir, porque com Há este dias muito pode complicados. conseguir, não é? Chegar a... Mas a diferença é entre ficar a olhar sentado no sofá e dizer mal lá está no café, e depois, ou sentada a ver televisão, ou quiser, ou então conversar no café e dizer que isto está tudo mal, que é tudo ladrão e que é não sei o quê, ou, lá está, contribuir para melhorar e para dentro daquilo que cada um de nós é capaz e pode fazer, porque e com os meios que temos, contribuir para melhorar o estado das coisas, aquelas a que nós somos mais sensíveis e aquelas que nos dizem mais respeito, nomeadamente no vosso caso, que vivem naquela zona, com esse espaço público, com a Tapada das Necessidades, que é um sítio lindo, onde eu já fiz muitos piqueniques, onde já fui a muitas festas de anos, e portanto, acho um sítio lindíssimo, e portanto estou convosco, e é isto. E com o Jorge acho que teve aqui também uma intervenção, e com isto eu da minha parte vou agradecer e dizer que gostei imenso de estar convosco, mas vou ter também que sair, mas o Jorge teve aqui uns contributos, aliás, eu aprendi bastante também, porque desconhecia algumas das coisas que o Jorge chamou a atenção e disse, e teve aqui contributos, isto é uma sessão gravada, que está disponível depois, até podemos talvez enviá-la aos ministérios, aos ministros e aos secretários de Estado, porque teve aqui contributos também neste sentido que eu estou a dizer, de contribuir para melhorar o estado das coisas, e não só diagnosticou os problemas existentes, como foi capaz de elencar aqui algumas soluções, que é o que é importante, porque os políticos são como nós, também não têm as soluções todas na mão e também precisam às vezes de ouvir. E por vezes as nossas soluções também não são exatamente aquelas que são necessárias, mas pelo menos contribuímos para o debate de ideias para que se chegue a um arranque. O que nós queremos é que arranque qualquer coisa. Exatamente, e nesse sentido gostei muito, muito, até porque eu própria não sabia uma série de coisas e fazem todo o sentido, portanto agradeço aos dois com contributos interessantíssimos, completamente diferentes, mas que têm coisas em comum, e estou encantada e agradeço muito. E muito bem, vamos despedir-me. Nós agradecemos. Muito bem, se me permitirem fazer só com certeza, Jorge. uma alegação final, nesta conversa toda, seja do pequeno espaço da Tapada aos grandes espaços florestais nacionais e aos grandes espaços verdes nacionais, todos pecam de uma coisa, que é a boa vontade política. A boa vontade política não é quando acontecer algum problema na Tapada
que vamos atrás resolvê-lo, não é quando acontecer na Serra do Gerês ou na Serra da Estrela os incêndios, irmos atrás resolver o problema de combate e depois o que é que vai acontecer depois da desertificação do incêndio, não deve ser só isso. É deixar bem claro que para podermos ter um combate a incêndios, que é importante, o Ministério da Administração Interna tem um bom papel nesse âmbito, mas era preferível ter os bombeiros parados se houvesse uma floresta gerida e um espaço verde gerido muito mais eficiente e mais eficaz, que nos permitisse ter menos matéria orgânica capaz de ser combustão no verão. É isso que nós temos que defender. É tal perspectiva ter o planeamento, preventiva. ter a visão estratégica da Proteção Civil, que é o planear as limpezas que são necessárias, o tipo de intervenções que são necessárias, para que hoje amanhã haja menos carga florestal. E essa carga florestal não é o desbaste total das espécies, é uma limpeza ordenada e a promoção da renovação ao longo dos tempos da floresta, retirando uma parte da floresta intermédia, depois ir fazer a reflorestação entre as espécies e daqui a alguns anos poder tirar as mais velhas, ficando as mais novas. E haver um ciclo de renovação constante, assim como há a gestão da cortiça, que de 7 em 7 anos tiram uma cortiça, sabem que de X em X tempo têm que tirar cortiça, e não tiram cortiça das árvores todas ao mesmo tempo. Há uma gestão anual dessa gestão de cortiça. Porquê? Porque é rentável a cortiça. Por isso, as árvores também têm que ser geridas de uma forma rentável, para que agora tira-se uma parte, daqui a 1 ano ou 2 tira-se outra, e depois tira-se outra, e há rendimento ao longo dos tempos. Não há o rendimento todo agora, enchem os bolsos agora, e amanhã estão à espera de um fundo qualquer europeu para pagarem uma reflorestação que, passado 1 ano ou 2, passa um incêndio e morre esse projeto de reflorestação. Mas poderia mesmo haver legislação para esses pormenores todos. Mas, para além de que o rendimento não é só tangível e intangível, há rendimento sempre em ter espaços verdes. Depois, por último e por fim, é uma preocupação sobre o proprietário florestal, que é aquele idoso que não tem capacidade de manter. É um papel social que o Estado tem que ter na ajuda da manutenção destas propriedades, porque senão de hoje à amanhã nós nem temos nem este proprietário nem outro qualquer. E ter um papel social e de ajuda para poder gerir este interior, esta desertificação a pouco e pouco, para não termos o que aconteceu em Pedrógão e noutros sítios, que só nos traz as más memórias. Temos que ter uma gestão correta das coisas. É o que nós pedimos. Nós pedimos que a floresta seja gerida com uma visão melhor. Nós temos uma agência para a prevenção dos incêndios florestais. Eu não vejo fazer rigorosamente nada, apontar qualquer solução. Só vejo criticar os bombeiros, criticar tudo e mais alguma coisa, mas apontar o caminho de uma solução. Ou debater com outras associações um caminho, porque às vezes juntarmos meia dúzia deles para falarmos sobre um caminho a seguir, mas dar um passo em frente, andar qualquer coisa para a frente. Não é estar a falar e não avançarmos. Nós andamos há 3 ou 4 anos a falar sobre as centrais de biomassa e não querem saber. Epá, dê um pontapé de saída, alguém que estude, alguém que avance e alguém que diga ao governo, olha, este é o caminho, não é bem assim como vocês querem, mas é quase ali ao pé, é gerível, não é gerível, mas falem sobre isto. A questão é, vamos fazer qualquer coisa. Não é daqui a uns meses, quando começar o julho outra vez do próximo ano, 2024, voltam-me a chamar porque está mais não sei quantos hectares a arder e porque é que a gestão é assim e porque é que é assim. E lá estarei outra vez a falar para as televisões sobre os temas que são habituais todos os anos. Muito eu gostava bem, de chegar e dizer assim, olha, tivemos um bom verão, agora deu pouco. Obrigada. Muito bem, Jorge, e estes debates também para isso, para sensibilizar a sociedade civil, e aliás isto também é uma mensagem final extensiva ao Paulo Deus,
O Paulo, a Associação da Defesa da Tapada, agora na PASC, certamente encontrará aliados, encontrará parceiros, outras associações com quem podem concertar ações conjuntas, e desde logo o universo associativo, que não, enfim, as pessoas não são obrigadas a conhecer Lisboa, muito menos a Tapada das necessidades, não é? E, portanto, desde logo conhecer o facto em si, e, portanto, haver uma associação como a vossa agora na PASC é importante, desde logo, para sensibilizar a sociedade civil, porque só assim é que as coisas se alteram, não tão rapidamente como nós gostaríamos, mas, enfim, quanto mais forte for a sociedade civil, mais rápida também será a mudança. Vamos então encerrar a gravação, depois vamos partilhar o vídeo, e vou também enviar o convite ao nosso amigo Jorge Carvalho da Silva, para que a Aspro Civil possa ingressar na PASC. Fica também o convite para as sessões mais próximas, na próxima semana. No dia 16, segunda-feira, é sempre à mesma hora, 9h30. Vamos ter uma sessão mais de ordem cultural, no ciclo Vultos da Cultura Lusófona, sobre Essa de Queiroz, sua atualidade. Depois, na quinta-feira, num ciclo que é coordenado pela Ana Sofia Lopes, a Paula Policarpo e por mim próprio, vamos debater a Galiza, entre Portugal e Espanha, e vamos naturalmente falar sobre a situação espanhola, que tem estado muito conturbada, como todos sabemos. Teremos connosco um representante de duas associações galegas que entraram também recentemente na PASC, e depois no dia 21 de outubro, ou seja, sábado, desta vez à tarde, a partir das 4, teremos um conselho de representantes que agrega todas as associações da PASC, que podem participar, dar o seu parecer sobre aquilo que se tem passado, sobre as propostas da direção, e depois, ao final da tarde, por volta das 6, teremos uma Assembleia Geral onde serão ratificadas as entradas, e neste momento há cerca de dezena e meia, concretamente, ou exatamente 14 associações que já enviaram o seu processo de candidatura, que é muito simples, basta preencher um formulário, faz-se em meio minuto, e, portanto, sabes, para o civil, até lá preencher o formulário que nós vamos enviar, poderá também participar nessa Assembleia Geral e entrar na PASC. Fica então este convite reiterado e os nossos agradecimentos também à Ana Muito Sofia Lopes obrigada aos dois e à Paula a pela todos. condução deste muito interessante debate.